Olá, boa tarde para você que está aqui no Instagram, para você que está aqui no Facebook. Chega mais, vamos bater aqui esse nosso bate-papo de segunda-feira, falando sempre de algum tema que possa ajudar você, mulher, a desenvolver mais das suas habilidades emocionais para lidar com os desafios da vida. E como nós estamos aí no mês de maio, que foi o Dia das Mães, eu, como para quem me acompanha aqui, você sabe que para quem não me acompanha também está me vendo agora, eu agora no mês de maio tenho feito uma série de pequenos vídeos e também de lives com temas específicos para as mães, e porque a gente sabe que um dos papéis que a mulher ocupa, que a mulher desenvolve, claro que não são todas as mulheres que desempenham esse papel, aquelas que optam por desenvolver também a maternidade, a gente sabe o quanto esse é um papel que demanda muito da mulher em vários sentidos. Eu costumo dizer que é talvez uma das grandes fontes de evolução e de transformação da mulher e também do homem, claro, da humanidade, é justamente a maternagem, a paternagem, e dão ali a possibilidade de olhar o mundo de jeitos diferentes, de rever os próprios valores e de se posicionar no mundo de um jeito que seja tanto mais interessante, mais adequado para você, para que você alcance mais aquilo que você deseja, mas especialmente para que você possa contribuir da melhor forma com a formação de um outro ser humano. Então isso demanda muito da pessoa, isso demanda transformação interna, intensa, e por isso, claro, se torna um desafio para as mulheres, falando aqui agora da maternidade, da maternagem. Então, pegando carona aí no nosso mês de maio, em comemoração a elas, hoje nós vamos falar daquela que está passando por um processo de maternagem pela segunda vez, que não é exatamente o papel de mãe, mas é o papel de avó. Quero antes, claro, dizer aqui, eu sou a Carolina Salles e quero te dar realmente as boas-vindas para você que está chegando agora, que eu estou vendo bastante gente entrando por aqui, e eu, com a formação em psicologia e em coach, é que desenvolvo e ajudo as mulheres a desenvolver, a desempenhar melhor essas habilidades, esses recursos internos que a gente tem e às vezes a gente não acessa. Então, como é que a gente pode fazer para acessá-los melhor? E é por isso, então, que hoje, como eu estava dizendo, vamos falar aí daquelas que são, que reeditam, digamos assim. Claro que reedição é é um termo bastante da psicologia, né? Porque é como se você estivesse editando novamente, editando mais uma vez algo, né? Então a gente diz que quando os filhos entram na adolescência, os pais reeditam a própria adolescência. E quando a filha se torna mãe, essa mãe também reedita a sua própria maternidade. Assim como com o filho, quando ele se torna pai, a mãe e o pai também têm essa possibilidade de reeditar a própria maternidade ou a própria paternidade. Falando então aqui da mãe, e claro que elas acabam tendo um papel bastante presente, normalmente, né, na vida dessa filha. A gente tem aqui na nossa cultura, é muito comum que, para muitas mulheres, que a mãe tenha uma participação maior nesse momento. Claro que as mães que podem fazer isto, né, que estão perto, ou que podem se deslocar, para isso a gente sabe que não é a realidade de todo mundo. A gente também sabe que tem várias questões particulares na relação de mãe e filha de cada pessoa, e de querer ou não essa participação de ambas as partes. Agora, a gente sabe que normalmente essa pessoa que se tornou avó, ela passa a ter ali um novo papel, e ela vai exercer esse papel que para ela também, como eu disse, está reeditando a maternidade. Então para ela pode ser uma novidade, se aquilo está acontecendo pela primeira vez, ou mesmo que não aconteça pela primeira vez, mas é sempre um voltar, um se lembrar, um recordar de situações que ela mesma vivenciou. E aí eu quero fazer uma pausa agora especial, porque a minha mãe acabou de entrar aqui, e a minha mãe, que um beijo, minha querida, ela acabou de entrar aqui na live pelo Facebook, e ela é a avó
acabou de se tornar avó faz uma semana, então ela está exatamente nesse processo, apesar de não ser a filha, mas é o filho, então ela está vivenciando esse processo aí com a nora e com o filho, e aí a gente, então, na família está acompanhando bem de pertinho como é que é essa mudança, né, do sair de mãe para ir para um novo papel também, que é o papel de avó, e o que fazer aí nessa nova configuração para que as relações aconteçam da melhor forma. Então, acho que um aspecto importante é a gente falar das duas partes que estão principalmente, ou melhor, das três partes, ou talvez quatro, mas eu vou começar pelas duas primeiras mais envolvidas, que é a mãe da criança com a própria mãe e com a sogra, né, mas principalmente aqui, né, com a própria mãe. Como é que a gente faz, como é que essa relação fica após o nascimento da criança. E eu falei duas, três ou quatro, porque é claro que a criança também está envolvida aí, apesar de nesse primeiro momento ela ser uma extensão ainda da mãe, mas ela também está envolvida, e claro que o filho ou o genro também está envolvido nessa dinâmica toda. E é interessante a gente pensar a posição que a avó ocupa, porque apesar dela ser muito solicitada, de ser pedido que ela esteja ali presente, ao mesmo tempo, o amor desta avó, ou o amor da avó, normalmente, ele precisa ser contido. Então, é quase que uma contradição. Essa avó, é importante que ela esteja ali, é importante que ela se faça presente, é importante que ela ajude, é importante... E, ao mesmo tempo, é importante que ela também se contenha, porque, né, ela, muitas vezes, né, não vou invadir, ou se ela invade, vem uma retaliação. Então, como organizar fica muito delicado, e a gente, né, então aqui eu estou falando um pouco do papel da avó, e claro que, por outro lado, a gente tem o papel daquela mulher que acabou de se tornar mãe, e que está ali no puerpério, que está ali naquele primeiro momento, e que a gente também sabe, como a gente falou na live da semana passada, se você não assistiu, vai lá no Facebook, assiste a live da semana passada sobre puerpério, que é esse momento justamente em que a mulher está tendo uma reorganização biológica para ela voltar à condição anterior a ser mãe, e nesse processo todos os hormônios estão bagunçados, junto com isso ela está se adaptando a uma criança que acabou de chegar. Então, esta mãe está passando por um processo biológico, bioquímico diferente, somado a uma situação externa, que, juntando as duas coisas, modificam todas as questões emocionais e deixa essa mulher, muitas vezes, muito mais, como a gente diz aí de um jeito popular, né, a flor da pele, com as emoções muito mais à flor da pele. Então, a gente tem, de um lado, essa mulher, e de outro lado, a mãe, ou a sogra, que é a avó, que às vezes traz um conhecimento de quem já criou os filhos, e traz um conhecimento, às vezes, do que já observou da vida, e na melhor intenção do mundo de fazer essa ajuda, de fazer a ponte para que esta nora ou esta filha possa vivenciar esse momento do melhor jeito. Às vezes, nesse caminho, nesse processo, acaba falando coisas que muitas vezes a nora ou a filha, por estar nesse momento de puerpério, entende, interpreta como uma afronta, ou como um comentário desmedido, enfim. Então, essa é uma relação que ela fica ali, às vezes, um pouco delicada, porque ela é necessária, uma relação de amorosidade, ao mesmo tempo em que ela pode ser uma relação de absoluto conflito, e como se relacionar com isso. Eu costumo dizer que tem um aspecto que é muito importante nesse momento, é uma palavrinha que é a empatia. O que é a empatia? A empatia é a minha capacidade de me colocar no lugar do outro. E se a empatia puder ser vivida por um lado e por outro, puder ser vivida por esta avó e puder ser vivida por esta mãe, talvez todos ganhem nessa história. Especialmente a criança vai ganhar, mas a família vai ganhar, todos que estiverem ali envolvidos vão ganhar. Eu sei que também, às vezes, em meio ao puerpério e a todas as questões hormonais, é complexo a gente praticar a empatia. Agora, ela é, sem dúvida alguma,
o melhor caminho que a gente tem para que os conflitos ali sejam diminuídos. E por que eu falo aqui da empatia? Porque se eu sou capaz de me colocar no lugar do outro, então eu, mãe que acabei de ter esta criança, me coloco no lugar da minha mãe ou da minha sogra, que está aqui com a melhor intenção de me ajudar, enfim, que está aqui disponível, e que qualquer comentário que ela faça, a intenção é de ajuda. A intenção, por mais que não pareça, por mais que em alguns momentos possa parecer, mas está desconsiderando o que eu faço, ou quer que eu faça uma outra coisa? Agora, a intenção é de que aquela criança esteja bem, de que tudo aconteça de forma em que a saúde dessa criança seja preservada, em que essa criança esteja cuidada. A maior intenção ali, muito provavelmente, tanto da avó como da mãe, é de que essa criança esteja bem. E aquilo que a avó está falando tem esse desejo por trás, que é comum ser desconsiderado. Então, a empatia para com a avó é importante, porque imagina você no lugar de alguém que ama e que tem que ficar contendo o amor e não falando muitas coisas. É um lugar que às vezes também é desafiador. E por outro lado, essa avó, ou essa mãe, essa sogra, que se coloca no lugar dessa pessoa que acabou de ter um bebê e que está descobrindo aquela relação e no processo de puerpério. Como fazer este movimento, como organizar este momento de maneira que esta avó também se coloque ali no lugar da filha ou da nora que quer descobrir esta relação com esta criança, que quer experimentar, que quer fazer com os conhecimentos que ela veio adquirindo aí nas informações que ela foi buscando. E a gente tem um aspecto também interessante que de geração para geração, a gente tem uma série de informações que se modificam a respeito do complemento alimentar, a respeito da maneira de dar um banho, a respeito da amamentação, enfim, do sono, de rotina. A gente tem uma série de informações que vão mudando dentro da pediatria, dentro do que é esperado de um cuidado da mãe para com essa criança, do que podia se fazer, do que não se pode fazer, de como eram os estímulos há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, quando essa avó foi mãe, e quais são os estímulos que são hoje. Então, eles são diferentes e talvez esta mãe, ela queira colocar em prática o conhecimento que ela está tendo. Então, esta avó também dar um lugar para que a mãe possa ter a primazia mesmo, ser aquela pessoa que define o que é que vai ser feito, como é que vai ser feito. E quase como a mãe estando ali, a mãe, né, no caso a avó, que é a mãe da filha, ou a mãe, ou a sogra, estar ali nesse lugar como alguém que dá um contorno, muito mais do que alguém que está ali para impor qual é o jeito certo ou errado, porque é comum a mãe pensar, peraí, mas eu queria, a avó, né, a mãe da filha ou a nora, ou a sogra, eu criei você, eu criei o seu marido, como assim que agora, né, o que eu considero, o que eu falo não é considerado? Não, vai tocar do jeito que eu estou falando, por que não? Então, essa postura, ela pode soar bastante invasiva para esta mãe que está experimentando pela primeira vez esta relação com este filho, com esta criança. Então, esse movimento, ele precisa ser cuidado, cuidar. A empatia, ela permite eu me colocar no lugar do outro e fazer como eu gostaria de receber. Então, eu vou cuidar de como eu me comunico com esta pessoa e vice-versa. Quando isso pode ser feito, as relações ficam muito mais fluidas. E vai ter momentos em que esta avó não estará disponível para fazer o movimento de empatia. Vai ter momentos em que é essa mãe que não estará disponível. Então, há que se respeitar e reconhecer também os momentos. Por que eu digo isso? Porque a mãe, às vezes, a mãe da criança, né, que está ali, às vezes, nesse momento, com modificação hormonal, com as emoções ali à flor da pele, ela tem um momento de maior impaciência, de maior
indisponibilidade. Então, isso pode acontecer e é importante que isso seja respeitado. E esta avó também pode ser que em alguns momentos ela sinta ali que ela quer falar, ela quer dizer do jeito que ela entende que é melhor. E talvez se, além da empatia, a gente também puder praticar o respeito, ok, é a opinião dela, é o jeito dela, ela tem o direito de pensar desta forma, ela tem o direito de fazer desta forma, e isto não é com o meu umbigo, esta é a percepção dela que ela está colocando, seja de um lado ou do outro. Olhar dessa forma e saber que não é com o meu umbigo, não é que a minha sogra falou algo porque a minha sogra acha que eu sou uma péssima mãe, ou a minha nora ou a minha filha me falou algo e olha que absurdo porque eu criei todos esses daqui tão grandes e como que ela acha que eu não sei sobre isso. Então, de sair do jogo do pessoal, porque não tem a ver com os umbigos, tem a ver com o desejo de fazer o melhor para aquela criança. E quando o objetivo é fazer o melhor para aquela criança, e quando ambas as partes focam no melhor para aquela criança, todos ganham. Todos ganham, porque o conflito diminui, todos ganham. Então, empatia, respeito, talvez sejam palavrinhas muito simples aí, que fazem parte de todas as relações, mas que talvez possam fazer toda a diferença nesse processo de maternagem e de voternagem, para que todos possam alcançar o maior objetivo de cuidar dessa criança, mantendo as boas relações, ficando com o que tem de melhor, que é a parte melhor e não com os conflitos, ficando com o somar, o agregar, o poder todos somarem forças em prol e em benefício daquela criança e daquela família. Então, que tal experimentar aí a empatia e o respeito? Pode ser que as relações fiquem bastante mais fluidas. Ah, sim, empatia, respeito e saber, não é com o meu umbigo. E mais ainda, a intenção é de que essa criança fique bem. Essa é a maior intenção. Eu acho que, somando tudo isso, acho que a gente pode dar um bom caldo para boas relações entre vó e mãe. Vamos lá colocar isso em prática, aí você que é vovó recente, ou que é vovó há mais tempo também, porque isso não é só no momento em que a criança nasce, mas é durante toda a vida aí de avó, e de saber qual é o espaço daquela mãe, como é que aquela mãe quer conduzir. Esse espaço precisa ser respeitado, e óbvio, você, vovó, também tem o seu espaço, e é importante que tenha. Então, a mãe também ter esse olhar, qual é o espaço da avó aqui, e é importante que ela tenha, porque, de novo, quando a gente tem a avó fazendo parte desse processo, todos ganham, especialmente a criança. Então, vamos lá, vovós que são mamães, ou que reeditam a maternidade, a própria maternidade nesse momento, que tenham a oportunidade de fazer isso do jeito mais fluido, mais tranquilo, sem conflitos, porque isso pode ser bom para todos. Vamos lá? Mãe, se você está aí ouvindo até o final, tenho certeza que você já está praticando tudo isso, porque tem observado, e que você possa viver a maternidade reeditada, ou a voternidade, melhor dizendo, da melhor forma. Um beijo muito grande, nós nos encontramos numa live que teremos na sexta-feira, e nos encontramos sempre por aqui também no Instagram, no Facebook, por meio das nossas postagens. Você pode aqui compartilhar esta live, você também pode deixar o seu comentário, inclusive deixar o comentário de que assuntos você gostaria que nós conversássemos aqui na live. Vai ser um prazer receber a sua mensagem. Nos encontramos em breve, até mais. Tchau, tchau!